任務はすべてやりきりました。目的は大きく3つ。天竜人のシンボルの破壊による宣戦布告。できうる限りの奴隷たちの解放とクマさんの奪還。そして神々の血の食料庫の破壊。神の騎士団が動き出したら戦いはそこからだ。サボ、今や一番に狙われるのはバナータよ。いや、エンテボーイ。 Alguém de vocês consegue me explicar o que é que aconteceu aqui? As silhuetas dos Cavaleiros Sagrados no anime ficaram simplesmente horríveis. Até mesmo no mangá, em preto e branco, a gente consegue enxergar mais detalhes dos personagens que foram apresentados. E olha que eu estou falando do mangá em preto e branco, não estou nem falando daquela fanart que o pessoal pega o mangá em preto e branco e faz aquela coloração. Cadê a espada que aparece com o Cavaleiro Sagrado que está no meio ali entre todos os outros? Até isso parece que a Toei esqueceu de colocar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu vou tentar trazer alguns detalhes relacionados a essa parte com a imagem do mangá, porque a gente consegue decifrar ou entender melhor, talvez, quem são aqueles personagens que apareceram ali quando o Dragon estava mencionando a respeito deles. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E por mais que esse episódio não tenha sido aquele episódio que a gente diz, minha nossa, mas que episódio lindo, mas que episódio maravilhoso, mas ainda assim foi um episódio bastante interessante, principalmente porque tivemos revelações importantes acontecendo, novos mistérios sendo adicionados, além de a gente ver um paralelo bastante legal relacionado ao arco de Holy Cake, juntando agora com os eventos do Reverie. Por isso fica nesse vídeo até o final, porque a gente vai tentar desvendar todos esses mistérios aqui. Mas antes, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas resenhas. Dito isso, agora vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1117 de One Piece é Sabo retorna, a chocante verdade é revelada. O episódio começa a partir do momento em que Sabo estava na sala de reuniões, junto com Drago e Ivankov. Sabo então diz para eles que sua equipe realizou tudo o que se propuseram a fazer. Eles destruíram o símbolo dos nobres mundiais e declararam guerra, resgataram Bartolomeu Kuma e libertaram tantos escravos quanto puderam, além de conseguirem destruir as reservas de comida de Mary Joyce. Dragon fala a Sabo que suas ações chamaram a atenção da marinha, e por isso eles mantiveram a maior parte de suas forças militares nele. Além disso, a influência do exército revolucionário fez com que 12 nações se rebelassem contra o governo mundial, e assim eles pararam de pagar tributos celestiais, porém apenas 8 delas obtiveram sucesso. Entretanto, com exceção do reino de Lulúcia, que desapareceu misteriosamente. Contudo, as 7 nações não estão mais pagando tributo celestial e nem exportando recursos naturais para Mary Joyce. Ivankov acrescenta que o exército revolucionário agora está atacando os transportes de suprimentos do governo mundial em todo o mundo, para assim impedir que os recursos cheguem à Terra Sagrada. Ele também considera isso um grande sucesso, pois agora o povo de Mary Joyce pode ver como é ser privado de comida e dinheiro. Dragon admite que não está cortando todos os suprimentos, mas definitivamente está os pressionando. Ele sabe, é claro, que o governo mundial não aceitará essa situação e enviará os Cavaleiros Sagrados, e menciona que assim que eles se mobilizarem, começará a verdadeira batalha. E aqui temos alguns pontos muito importantes, afinal de contas vimos pela primeira vez o exército revolucionário conseguindo fazer uma jogada eficaz contra o governo mundial. E esta movimentação acaba sendo muito importante porque coloca outros reinos e outros povos contra o governo mundial também. Lembrem-se que até pouco tempo atrás, alguns episódios atrás, a gente viu a Cross Guild entrando em cena e se colocando contra os marinheiros. Isso faz com que o governo mundial entre em xeque. Por isso, eles vão precisar mais do que nunca utilizar os Cavaleiros Sagrados. Mas quem são esses Cavaleiros Sagrados? Eles foram apresentados no capítulo 1054 do mangá, e por lá vemos a Kainu mencionando que eles são um tipo de mediadores entre os Tenryubitos.
Ou seja, os Tenryubitos podem tocar terror pra cima de qualquer pessoa. Porém, quando rola uma treta entre eles mesmos, os Cavaleiros Sagrados vêm para mediar a situação, o que coloca os Cavaleiros Sagrados acima até mesmo dos agentes da Cip Zero e dos almirantes. Afinal de contas, os almirantes e os agentes são meio que guarda-costas dos Tenryubitos. Porém, os Cavaleiros Sagrados, eles vêm como uma autoridade, afinal de contas, eles podem mediar a situação, sendo assim, eles acabam tendo a última palavra entre os Tenryubitos. Outra coisa interessante aqui é que ao olhar essa imagem, a princípio parece que um deles é Shanks o Ruivo, até a espada que ele segura é bem parecida. Contudo, galera, no anime essa imagem ficou bem diferente, até porque vocês viram aí que nem a espada apareceu. Então, focando um pouco mais nessa outra imagem que vem relacionada ao mangá, a gente consegue deduzir que talvez aquele cara que apareceu como se fosse o líder, digamos assim, seria alguém da família Figerland. Afinal de contas, tem uma espada muito parecida com a Griffon. Eu acredito que pode ser um pai, um tio, um avô de Shanks, ou quem sabe um irmão. Tem muitas teorias a respeito de que Shanks tem um irmão gêmeo malvado, porém nada foi confirmado até agora. Mas eu não me surpreenderia caso fosse revelado que esse Cavaleiro Sagrado é da família Figerland, ou então até mesmo que um Figerland ou um Cavaleiro Sagrado está sobre a posse do último Road Poneglyph. Voltando para o episódio, Ivankov diz a Sabo que ele será o principal alvo dos Cavaleiros Sagrados. Enquanto isso, Dragon fala que independente do que aconteceu com o assassinato do Rei Cobra, Sabo é um herói aos olhos do povo. Dragon diz que para os rebeldes, as figuras de autoridades do governo mundial são tratadas como inimigas, mas com isso dito, ele reconhece que existem governantes inteligentes e justos, e Nefertari Cobra foi um deles, mas às vezes as notícias não correm com precisão. Sabo admite que é frio dizer isso, mas confessa que pode viver com a forma como as coisas aconteceram, se isso ajudar a alimentar as chamas da revolução, algo que Dragon admira. Ivankov então exige saber o que aconteceu ao mostrar uma foto de Sabo em pé sobre o corpo do Rei Cobra no jornal, e confessa que todos querem acreditar que não foi Sabo que o matou. E tem alguns pontos que aconteceram no Reverie que fazem um paralelo muito legal com Holy Cake. Reparem bem, Luffy invadiu o território de Big Mom para salvar um amigo, que nesse caso foi Sanji. Ele também destruiu o suprimento que havia por lá, quebrou algo sagrado para Big Mom, que no caso foi o quadro de Madre Carmel, e por fim as coisas deram errado e Pedro acabou morrendo. Mas os Chapéus de Palha acabaram escapando e os jornais informaram que Luffy seria o 5º Imperador do Mar. Já Sabo invadiu o território dos Tenryubitos para salvar um amigo, no caso Bartolomeu Kuma. Ele também acabou com o suprimento de comida que havia por lá, destruiu algo sagrado para os Tenryubitos, que no caso seria o símbolo dos dragões celestiais. Por fim, as coisas deram errado e alguém acabou morrendo, nesse caso o Rei Cobra. Mas ainda assim os revolucionários acabaram escapando e nas informações dos jornais, Sabo ganhou o título de o Imperador das Chamas. Ou seja, os irmãos Luffy e Sabo estão trilhando caminhos parecidos, por mais que eles estejam em locais totalmente diferentes. Então seria bem legal ver os dois se encontrando em breve. Voltando para o episódio novamente, começa um flashback de mais de um mês atrás. O exército revolucionário atacou Mary Joyce, não muito depois do início do Reverie. Vários nobres mundiais começaram a fugir de medo, e um tentou matar seu escravo por ser muito lento, mas este é salvo por Cara Azul, que rouba a arma do nobre e manda o escravo fugir para o leste da cidade. Os guarda-costas do nobre mundial abrem fogo contra Cara Azul, mas ele não sofre nenhum dano. Acontece que Cara Azul comeu a Susunomi, o que lhe permite tornar o seu corpo em fuligem e transformá-lo à sua vontade. Além disso, é revelado que essa é uma Logia. Com os seus poderes, ele contra-ataca os guardas do Tenryubito usando um movimento chamado Obelissusu. Enquanto isso, Lindbergh usa suas invenções para libertar vários escravos. É nesse momento que Cara Azul avisa que os almirantes estão a caminho. Não demora muito para que Cara Azul se veja lutando contra a Fugitora, usando um movimento chamado Cara Azul Rencon, para assim
combater os poderes da gravidade do Almirante. E olha só que legal, temos mais uma Akuma no Mi que parece ser uma Logia entrando em cena. E Karazu mostrou ser muito eficiente com ela, principalmente porque tem um momento que ele cria um corvo de fuligem e faz com que ele consiga falar. E eu não vi nenhum outro personagem que tenha essa capacidade de usar os poderes de sua Logia para fazer a mesma coisa. Agora, o que me deixa intrigado é: por que é que nenhum dos revolucionários tem coragem de matar um Tenryubito? Eu fico sem entender. Os Tenryubitos são pessoas horríveis, moral, eu detesto. Sempre que um Tenryubito aparece maltratando um escravo, que nem aquele que apareceu dando chicotada naquele escravo, simplesmente pegou a arma para matá-lo porque ele não estava conseguindo se movimentar. E aí vem um revolucionário de lá pra cá e não mata o Tenryubito. Isso me deixa muito incomodado. Caramba, você é um revolucionário, você está criando revolução. Se você está criando revolução, você tem que fazer a bagaça toda. Mata o Tenryubito e para de conversa. Nessa invasão que os revolucionários fizeram a Mary Joyce, no mínimo eles deveriam ter matado uns 100 Tenryubito logo para ir diminuindo a quantidade de escrotos que tem no mundo de One Piece. Em outro lugar, Morley está lutando contra Ryokugyu, embora vários nobres mundiais exijam que Ryokugyu tenha mais cuidado com danos colaterais, ou eles o enforcarão, forçando ele a se conter. Porém, no meio da batalha, Ryokugyu pergunta a Fujitora o que ele está fazendo, e Fujitora revela que está prestes a invocar um meteoro, e Ryokugyu diz que isso é uma má ideia, já que eles estão em Mary Joyce. Nos arredores da cidade, Jabra, Blueno, Califa, Fukuro e Kumadori, que agora são membros da Cip Zero, assistem à carnificina e admitem o quão bons os comandantes do exército revolucionário são, mesmo antecipando uma desvantagem. E Fujitora não ia contar a conversa, né? Ele queria invocar um meteoro, não tava nem aí pros Tenryubito. Agora Ryokugyu parece mesmo ser um cachorrinho dos Tenryubito, porque ele não se importou, o Tenryubito ameaçou ele não tava nem aí. É estranho. Pra mim, Fujitora acaba sendo um dos melhores almirantes, ou o melhor almirante até agora, porque parece que ele não se importa muito com os Tenryubito não. Ele é meio que nem Garp ali, né? Que não liga muito, obedece às ordens porque não tem jeito, mas parece que ele não se importa muito. Outra coisa que eu achei interessante é que nem os almirantes e nem os comandantes do exército revolucionário lutaram a sério. Afinal de contas, eles queriam também resgatar os escravos, e se lutassem a sério, eles poderiam acabar matando os escravos que estavam por ali. Assim como os almirantes, que tinham que ter cuidado para não acabar matando os Tenryubitos. Então, foi uma luta de compadre, e isso agora dá para explicar melhor, talvez, dá para entender melhor por que os comandantes conseguiram fugir sem nenhum tipo de arranhão, assim como os almirantes que não conseguiram capturar nenhum dos comandantes do exército revolucionário. Afinal de contas, a missão de Ryokugyu e de Fujitora acabou sendo um fracasso. Sabo, por sua vez, está tentando pegar as chaves das coleiras dos escravos, quando vê São Carlos e seu pai, São Oswald, cavalgando em cima de Kuma. Além disso, Sabo também descobre que São Carlos ainda planeja fazer de Shirahoshi sua escrava. Ele contata Morley através de um Dendemushi para garantir que tudo esteja pronto enquanto inicia seu plano para salvar Kuma e parar Carlos. Nesse momento, vemos que Jerry Lee Bonnie também está correndo pelos terrenos do castelo. E aqui eu achei uma curiosidade muito interessante. Como Sabo nesse momento está atrás das chaves das coleiras dos escravos, significa que provavelmente nem ele e nem os outros comandantes do exército revolucionário que estão aí agora devem conseguir usar o Ryuou, que é o Haki do Rei Avançado. Até mesmo porque a gente viu Rayleigh lá em Sabaldi tirando uma dessas coleiras que estava no pescoço de Kame sem precisar usar a chave para isso. Além disso, depois disso a gente viu em Wano Luffy fazendo a mesma coisa, usando apenas o Ryuou para tirar a coleira de seu pescoço quando ele estava na prisão de Udon. Ou seja, a dúvida maior que fica é: Sabo e os outros comandantes ainda não aprenderam a usar o Haki do Rei Avançado, ou eles não têm Haki do Rei? Outra coisa legal foi a gente ver Bonnie aparecendo aí no Reverie, por mais que tenha sido uma cena muito breve, mas ainda assim fica claro qual era o paradeiro dela antes dela ter ido para Egghead. E lógico que a gente tem que imaginar que ela estava atrás de Bartolomeu Kuma, até porque ele é o seu pai. Porém, não ficou claro ainda como foi que ela conseguiu sair de Mary Joyce
para ter o seu destino como Egghead. Enquanto isso, Nefertari Vivi está sendo seguida por Rob Lute, embora ela se recuse a permitir que ele fique ao seu lado, após ele ter se negado a ajudar Shirahoshi anteriormente. Afinal de contas, Vivi tem certeza de que a sereia será novamente um alvo de São Carlos, e ela sabe que Rob Lute não a protegerá. Por isso, ela está à procura de Garp. Quanto ao pai de Vivi, vemos que Nefertari Cobra é informado de que apenas sozinho ele pode ter uma audiência com os 5 anciões. Pel e Shaka tentam refutar isso, dizendo que Cobra está muito doente, mas o rei os faz desistir, pedindo-lhes que cuidem de Vivi para ele. Afinal de contas, ela ainda é muito travessa. E a curiosidade que fica agora é: por que o Rei Cobra vai ser assassinado? Afinal de contas, ele vai ter uma audiência com os Gorosei. Além disso, por que Sabo apareceu de pé diante do corpo do Rei Cobra? Esses mistérios eu acredito que serão revelados nos próximos episódios, mas ainda assim dá pra gente tentar imaginar, né? Será que o Rei Cobra falou algo que não devia para os Gorosei? Será que ele foi desrespeitoso? Vamos esperar os próximos episódios. Afinal de contas, o episódio 1117 de One Piece acabou por aqui. De todo modo, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.